E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. Entre ele e o Macis, porque já havia uma pressão de fato para uma saída do Rui Costa. O Rui Costa ele não atenderia algumas demandas que seriam necessárias para o São Paulo esse ano, como na venda de atletas. Além disso, alguns reforços poderiam acabar não chegando. Já existia também por parte do Macis uma pressão muito grande por uma demissão, para que ele pudesse ganhar força política nos bastidores do São Paulo. Eu contei essa história para vocês. Contei em live, depois o Gabriel Sá veio trazendo essa situação. Contamos também depois como é que estava esse cenário. A pressão política para cima do Macis para uma demissão do Rui Costa era crucial, porque é uma decisão, querendo ou não, que você toma e é popular, porque você agrada aos torcedores são paulinos e agrada também ao conselho. E tomando essa decisão de desligamento, o Macis ele ganha força política para as eleições no final do ano, seja ele um candidato à reeleição ou seja ele um apoiador de um novo candidato. Então, as negociações para essa rescisão de contrato já aconteciam e foi comunicada oficialmente neste sábado. O Rui Costa já estava sabendo também sobre toda essa movimentação, apesar de declarar que estava sempre focado nas negociações e para o bem do São Paulo. O Macis também, ele vai para os Estados Unidos, deixa o Rui Costa cuidando do futebol. Ele voltou depois da estreia do Brasil lá na Copa do Mundo, onde ele se encontrou ali com alguns dirigentes do futebol brasileiro, com o presidente Samir Chaude da CBF, com representantes da NFL e da MLS. E aí, depois deste seu retorno, ele conversou com a sua base aliada, com a sua base que tem ajudado a tomar algumas decisões e definiram que era o melhor para este momento, essa demissão, esta queda do Rui Costa. Ele era executivo do São Paulo desde 2021, depois de 5 anos, então, 5 anos e meio, né? Ele acaba sendo desligado oficialmente do São Paulo Futebol Clube. O que você achou dessa demissão, dessa saída, desse desligamento do Rui Costa? Quero saber muito a sua opinião nos comentários. E aí fica também a questão se o Arboleda pode voltar. É importante trazer que essa decisão, por mais que ela tenha sido tomada de maneira consciente, ela ainda é muito nova. Então, há ainda algumas questões. Eu sei que existe uma pressa por parte do torcedor de pensar, pô, já começam as perguntas. Ah, o Mike volta então, o Arboleda volta, o Young volta, o Dorival como é que ficou? E isso, que não sei o quê, como é que tá isso? Então ainda é muita calma para entender os cenários, não é uma decisão simples e fácil, e aí muitas pessoas já perguntam sobre Arboleda. O Arboleda, é importante trazer que pelo Macis e pelo Rafinha, não existiria empecilhos para um retorno do Arboleda. Isso é um ponto. Ficou muito centralizado na decisão do Rui Costa de não reintegrar o Arboleda. Isso é um outro fato. Agora, se a partir de agora Rafinha e Macis tomarão a decisão de reintegração de Arboleda, isso é uma outra história. Essa decisão ainda não foi tomada. Perguntei sobre essa decisão, ainda não conversamos sobre isso. É a aspa de uma das fontes. Então, calma também nesse quesito, é realmente uma possibilidade, isso realmente pode acontecer, só que pelo menos por enquanto é algo especulativo, é algo que eles não sentaram para conversar, porque imagina, é muita coisa para o Rafinha assumir, entender o que está sendo feito, entender os processos que estavam, assumir todas as negociações, ligar para as pessoas, conversar com as pessoas. Tem um projeto do departamento de futebol que ele vai ter que lidar agora. Então essa questão do futebol não é vem a Arboleda. Não, ainda não tomaram essa decisão. Mas é óbvio que há uma expectativa até agora de pessoas ligadas ao Arboleda, e essas pessoas que a gente conversou sobre isso, agora há uma expectativa de uma reintegração. Por quê? Porque eu trouxe essa informação e confirmei mais uma vez nesse sábado de que o Arboleda, a briga do Arboleda foi com o Rui Costa. A rixa do Arboleda foi com o Rui Costa. Ele teve a questão dele não gostar de ter ficado no banco e tudo pro Tolói? Tem, beleza. Mas isso poderia ter sido contornado, porque o Roger Machado conversou com o Arboleda e o Arboleda
na ocasião parecia ter entendido. Só que aí a briga maior foi com o Rui Costa. E o Arboleda se sentiu desrespeitado pelo Rui Costa. Então, e a decisão de não reintegração é do Rui Costa, obviamente, apoiada por Rafinha e Macis, que nesse caso deram apoio pro Rui Costa tomar essa decisão. Mas se essa decisão partisse dessas outras duas pessoas, é bem possível, plausível, que o Arboleda pudesse voltar. Então, poder? Pode, mas ainda calma. Tem muitas coisas ainda que... E a gente vai apurando aí os próximos passos, a gente vai apurando. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.